Tá bem. Bom dia a todos e todas, os nossos amigos, convidados, advogados, advogadas, mais um webinar aqui da Siqueira Castro Advogados. E hoje nós vamos discutir um tema bem importante na área trabalhista, que é justamente a medida provisória 936, aquela que trata da suspensão do contrato de trabalho, da redução de jornada, da redução de salários. Essa medida provisória já foi aprovada pelo Congresso Nacional, por isso a realização desse nosso evento hoje. Nós já fizemos um outro webinar falando dessa medida provisória, mas ela passou pelo exame das duas casas do Congresso Nacional, já foi aprovada na Câmara e no Senado, e encaminhada para a Presidência da República. Então, nesse momento, a medida está em vigor, né, mas está em vigor o texto original apresentado pelo Poder Executivo. E ela agora vai ser sancionada, deve ser, né, o que se espera, sancionada pelo presidente da República, de acordo com o texto que foi, então, modificado pelo Congresso Nacional. É claro que o presidente pode vetar um ou outro dispositivo, isso tudo ainda é objeto de apreciação, né? Nós vamos poder examinar aqui os pontos que foram objeto das alterações realizadas pelo Congresso. E, claro, nós só vamos saber exatamente o texto final após a sanção, porque pode acontecer algum veto ainda, alguma questão, por exemplo, que leve a um gasto do Poder Executivo, do Ministério da Economia, como a questão do pagamento do benefício emergencial, né, para os trabalhadores que têm o contrato de trabalho suspenso ou reduzida a sua remuneração. Então, tudo isso nós vamos poder examinar em detalhes aqui hoje, e para isso eu tenho o prazer de dizer que estarão conosco nossos dois sócios da área trabalhista, a Fabiana Galdino Cotias, que é a nossa sócia lá na Bahia, em Salvador, diz que está chovendo lá em Salvador hoje, né? Como também aqui em São Paulo, tempo nublado, e o Luciano Montenegro, nosso sócio lá em Recife, então nosso sócio na área trabalhista da Siqueira Castro de Pernambuco. Bom dia, Fabiana, bom dia, Luciano, um grande prazer estar aqui com vocês, e vamos então já de imediato iniciar as nossas considerações, e ladies first. Então, começaremos com a Fabiana. Fabiana, por favor, vamos lá. Vamos sim. Bom dia, doutor Otávio, bom dia, Luciano, bom dia a todos que puderam hoje, né, prestigiar essa nossa apresentação. E a gente vai tratar um pouco dessas alterações e inclusões, né, que tivemos inclusões de artigos também na medida provisória. E para isso a gente preparou uma breve apresentação, que eu acho que fica um pouco mais didática, né, para poderem acompanhar. E vamos dividir os principais artigos, porque infelizmente o tempo é curto, as alterações foram muitas e a gente não vai conseguir tratar de todos os artigos. A gente preferiu escolher aqueles principais que tiveram maiores destaques e que influenciam diretamente no nosso dia a dia. E vamos dividir. Eu vou iniciar e depois eu passo a palavra para a Luciana. Eu vou dividir agora a apresentação. Tá tudo certinho? Coloca, Fabiana, naquela apresentação de slides. Isso. Agora tá, é porque para mim tá aparecendo. Pronto. Não, ainda não apareceu como slides. Ainda não apareceu? Clica aí. Pronto? Pronto, agora sim. Perfeito. Pronto. Vamos aqui falar, apenas uma introdução que a gente vai fazer, que a gente já tratou em outras oportunidades, né, da MP 936,
Então, no parágrafo 1º, né, já da MP, tanto da MP quanto da... Eu vou falar só abrindo aqui, MP é a medida provisória e quando eu mencionar PL é o projeto de lei de conversão, que são palavras compridas, então a gente... qual é o objeto dessa conversão, né, dessa medida provisória? A medida provisória, ela instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Benefício e da Renda, que tem por objeto, qual objeto? O objeto ele está no parágrafo 2º da medida provisória, assim como do projeto de lei. O objeto qual é? É preservação do emprego e da renda, é a garantia da continuidade das atividades empresariais, assim como das atividades laborais e a redução do impacto decorrente do estado de calamidade pública que nós estamos passando. Isso aí está tudo disposto no artigo 1º e 2º, é só uma breve introdução mesmo. Qual a finalidade da conversão da MP no projeto de lei? Para mim, a finalidade primordial é a possibilidade de prorrogação dessas medidas emergenciais, assim como os prazos, né, previstos. A gente vai ver aqui que vai caber agora ao Poder Executivo a possibilidade de prorrogar essas medidas por prazo determinado. Isso a gente vai tratar em artigo específico, tanto eu quanto o Luciano. Em relação ao aspecto intertemporal, o que a gente pode falar sobre isso? Que a lei ela não retroagirá. Quando houver a publicação, a sanção pelo presidente, ela não vai retroagir. Então, aqueles ajustes que foram firmados e permanecem em curso sob o amparo da medida provisória número 936, eles vão continuar regidos pela medida 936. Essa aplicação da lei após aprovação, né, após publicação, ela só vai se dar para os ajustes firmados posteriormente. Então, tudo que foi firmado durante a vigência da MP 936 vai continuar sendo por ela regido. Agora nós vamos entrar especificamente no tratamento dos artigos. Vamos expor os artigos e fazer breves comentários que a gente entende que sejam importantes. Eu já começo aqui falando do parágrafo 3º da MP, assim como do projeto, e do artigo 6º. Esses dois parágrafos, eles tratam da situação do empregado público. Não temos novidades nesse artigo. Desses dois artigos, não tem nenhuma novidade. Mas por que nós achamos interessante trazer ele aqui? Porque é uma situação que pode ocorrer dentro do nosso dia a dia. O que é que acontece? O empregado público, desde a MP, assim como na PL, ele continua excluído do programa de medidas emergenciais. Então, o empregado público que, por exemplo, ele tiver um cargo de professor, ele não vai poder realizar acordo, nem para redução, nem para suspensão do seu contrato de trabalho. Então, no caso de ele ser um professor de uma faculdade particular, por exemplo, a única saída vai ser a rescisão do seu contrato de trabalho. Muitos estão criticando, né, essa situação, porque é uma pena para o empregado público, que também ocupa um outro cargo, né, que ele concilia esses dois cargos, mas, infelizmente, o artigo continua o mesmo e ele não vai poder participar desse programa. Vamos passar agora para o artigo 7º, que fala da redução proporcional da jornada de trabalho e da possibilidade de prorrogação do prazo do acordo. Aqui nós temos, né, duas novidades. O que é que acontece? O artigo 7º, ele hoje, com a introdução do projeto de lei, ele trouxe a possibilidade do empregador acordar com seus empregados essa redução dessa jornada e do salário de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho de sua empresa, durante o prazo de 90 dias, prorrogáveis por prazo determinado por ato do Poder Executivo. Então, aqui para a gente fica claro que o empregador ele vai poder acordar da forma que melhor atender a ele. Ele vai poder escolher o setor que ele vai fazer, ele vai poder escolher o departamento que ele vai fazer, ele vai poder gerir esses acordos de acordo com a necessidade do mercado, que para ele seja mais interessante. O que eu coloco aqui como uma vírgula
é que, independente dessa possibilidade que foi trazida agora pelo artigo 7º, o empregador ele tem que ter muito cuidado ao fazer isso. Ele tem que ter uma certa cautela para não ter uma conotação discriminatória ou não isonômica para seus empregados dentro da empresa. Então, isso é uma cautela que deve ser adotada, muito embora tenham, essa possibilidade tenha sido dada ao empregador de escolher da forma como ele vai fazer. Deu um pouco de flexibilidade, né, para o empregador. Exatamente. Mas, às vezes, a flexibilidade, né, vem de uma forma que ele acha que pode fazer tudo, e não é bem assim. Tem que ter uma certa cautela para não ter um ato discriminatório com seus empregados. Uma outra novidade que a gente traz aqui é a possibilidade de prorrogação do prazo. Então, o Poder Legislativo, ele traz essa previsão e dá ao Poder Executivo a possibilidade de prorrogar, por prazo determinado, esses acordos. Então, o Executivo, ele vai poder fazer essa prorrogação e ele vai poder também escolher o setor da economia que ele vai fazer. Eu acho que foi interessante a introdução desse artigo, né? Além da flexibilidade para o empregador, a possibilidade de prorrogação desses prazos. Porque parece que a pandemia continua aí, né? Aquilo que no começo, lá quando a medida provisória foi editada, a gente imaginava que teria um tempo curto de duração, né? Pelo jeito vai continuar, então é importante mesmo. Provavelmente. A gente passa agora para o inciso 2º também ainda do artigo 7º. Esse inciso ele traz uma novidade que ele pode gerar uma certa discussão. Qual é a novidade? Na MP 936, a gente falava em acordo escrito, estritamente acordo escrito. A palavra que estava lá era escrito. O projeto de lei, ele traz agora a previsão de que esse acordo escrito, ele pode ser de forma física ou utilizando meios eletrônicos eficazes. E isso realmente faz muita diferença. Por quê? Porque essa previsão do artigo 3º, do artigo 7º, inciso 2º, a gente poderia imaginar, escrito pode ser escrito de qualquer forma. Eu posso passar um e-mail e ele está escrito. Mas com essa introdução dos meios eletrônicos eficazes, a gente tem uma certa discussão. Será que aquele acordo que eu fiz sobre a égide da MP 936, por e-mail, ele está válido hoje? O meio eletrônico sem uma assinatura digital, será que está valendo? Então, esse artigo ele pode trazer essa discussão, mas, na minha opinião, é uma opinião pessoal, eu acredito que os acordos que foram firmados sob a égide da MP, que não tenham qualquer vício de consentimento, eles sim serão válidos. Eles terão um efeito jurídico e serão válidos. Aqui é só uma discussão para botar uma pimentinha aqui, né? É verdade. Será que um acordo feito por WhatsApp é válido, por exemplo? Né? É uma discussão que pode surgir, né? Exatamente, porque hoje a gente tem a assinatura eletrônica, a gente usa token, então a discussão pode sim acontecer, mas, na minha opinião, eu entendo que são válidos desde que não tenha qualquer vício de consentimento na celebração desses acordos. Vamos passar agora para o artigo 2º, ou artigo 7º, parágrafo 2º. É um artigo bastante objetivo, né? Ele traz a possibilidade do segurado empregado complementar o valor destinado ao INSS durante esse período de redução da sua jornada e do seu salário. Então, ele vai poder fazer essa complementação e, em relação até já falando do artigo 8º, que fala da suspensão dos contratos, o empregado que tiver o seu contrato suspenso, ele vai poder recolher também como segurado facultativo. Então, é uma previsão interessante para aqueles que querem continuar contribuindo da mesma forma como se tivesse com o seu salário integral. Agora, nós vamos passar para o artigo 8º. O artigo 8º, ele trata da suspensão do contrato de trabalho, da suspensão temporária. O que é que a gente tem de novidade no artigo 8º? Assim como no artigo 7º, esse artigo 8º, ele traz aquelas previsões de possibilidade do empregador realizar os acordos de forma setorial, departamental, da forma que ele melhor entender, ou seja, de forma segmentada dentro da empresa, como a gente já explicou. A outra possibilidade
é a de prorrogação dos prazos por ato do Poder Executivo e que esses acordos podem ser firmados de forma física ou de forma eletrônica, desde que eficaz. Então, essas são as medidas que também foram inseridas no artigo 8º pelo projeto de lei e que vão poder também ajudar, de certa forma, o empregador. E enquanto durar o estado de calamidade pública, o Poder Executivo ele vai poder, né, prorrogar esses prazos de forma determinada. Eu acho que uma outra curiosidade que a gente pode trazer aqui, tanto em relação ao artigo 7º quanto ao 8º, é que a suspensão e a redução, elas podem ser conjugadas, desde que não seja ultrapassado o prazo de 90 dias. Então, você pode, por exemplo, reduzir o contrato o salário e a jornada por 30 dias e pode suspender o contrato por 60 dias, desde que não seja ultrapassado esse prazo de 90 dias. Vamos tratar agora da situação da gestante. O que é que tem de novidade para a gestante com o projeto de lei? A gente trata aqui dos artigos 10 da MP e do projeto de lei e do artigo 22 do projeto de lei. Esses artigos, eles instituem as condições para a gestante, assim como a empregada doméstica, participarem desse programa. Tinha muita dúvida, né, em relação a, por exemplo, a empregada que participou do programa, que teve uma redução de salário, quando ela tiver direito ao salário maternidade, ela vai receber com base em que salário? O salário que foi pago durante a redução ou seu salário anteriormente pago? Então, o artigo 22, ele trouxe expressamente que o salário da empregada gestante vai ser feito com base no seu salário integral, na sua remuneração recebida antes da redução. Então, esse artigo, eu acho que foi interessante, foi inteligente a inserção desse artigo, e ele vai de acordo exatamente com o que prevê a Lei 8.213. Só falando um pouquinho do caput desse artigo. O artigo 22, ele estabeleceu que, ocorrido o evento caracterizador do início do benefício do salário maternidade, o empregador ele vai ter que fazer a imediata comunicação ao Ministério da Economia. É obrigatória essa comunicação. Se o empregador não fizer essa comunicação, ele pode ser responsabilizado. Então, as empresas que estiverem com empregadas nesta situação, elas têm que ter muita cautela. Elas têm que ter um rígido controle para que isso não venha a acontecer. Ainda falando sobre esse artigo, a empregada doméstica, assim como a gestante empregada de uma empresa, ela vai ter direito a esse benefício e, além disso, a gente fala um pouquinho aqui do que é esse evento caracterizador. Esse evento caracterizador é o parto ou, no caso, a empregada ela pode também ter um atestado médico suspendendo não, com afastamento com 28 dias antes do parto. Então, tanto esse atestado médico quanto o próprio parto, eles serão o marco caracterizador do início do recebimento do salário maternidade. Salvo engano, no inciso 3º, né, é que a gente fala dessa remuneração integral, foi inserido esse inciso 3º ao artigo 22, que fala que a remuneração vai ser com base no último salário recebido pela empregada, o que trouxe muito mais clareza ao tema. E uma outra coisa que eu acho que é importante, a empregada doméstica e a gestante, ela vai ter direito aos 2 benefícios, as 2 garantias de emprego. Por quê? Ela vai ter direito à redução, a garantia do período de redução e a garantia do salário maternidade. Porém, essa garantia do momento da redução, ela só vai ter início, a contagem só vai ter início após findo a sua garantia do salário maternidade.
Então, ela vai ter a junção desses dois benefícios, o que eu acho que foi um ato, né, protetivo para a gestante e bastante interessante. Ela vai juntar essas duas garantias provisórias de emprego. Vamos passar agora para o artigo 11, o polêmico artigo 11, né? Que suscitou muita discussão, Supremo, e todo mundo, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, se eu tenho que mandar, se eu não tenho que mandar. Então, assim, esse artigo 11 foi muito bem colocado, graças a Deus, e hoje os acordos celebrados, seja de redução, seja de suspensão, eles não terão que ser informados pelo empregador ao sindicato. Isso, para mim, foi bastante interessante, né? Pois fia aquela longa discussão e ficou claro que não existe mais essa obrigatoriedade de comunicação. Passando para o artigo 12, né? A gente trata das novas faixas salariais que foram criadas pelo projeto de lei para a pactuação. Na MP 936, como colocado aqui, o acordo individual com qualquer empregado poderia se dar com qualquer empregado para a redução da sua jornada e do seu salário, que recebesse salário igual ou inferior a R$ 3.135, assim como aqueles que tivessem uma redução limitada a 25% do seu salário e aqueles empregados que possuam diploma de nível superior ou recebam salário igual ou superior a 2 vezes o teto máximo, né, do regime da Previdência Social, que, salvo engano, hoje é de R$ 12.202. O que é que a gente tem de novidade? O projeto de lei, ele trouxe essa diferenciação relativa à receita bruta. Então, a empresa que tiver hoje uma receita bruta superior a 4.800.000, ela vai poder acordar com aquele empregado que receba até R$ 2.090, ou com aqueles que nós chamamos de hipersuficientes, né? Que são os que possuem diploma de nível superior. Em relação aos outros empregados e as empresas com receita bruta inferior ou igual a 4.800.000, o acordo ele vai poder se dar com aqueles empregados que recebam até R$ 3.135, ou também que sejam aqueles chamados de hipersuficientes. O que é que eu acho em relação a essa modificação, né? A essa faixa salarial que foi incluída pelo projeto de lei? Eu acredito que isso se deu em razão da necessidade de negociação coletiva, porque como anteriormente a MP, ela previa a necessidade de negociação coletiva de forma essencial para aqueles empregados que recebessem acima de R$ 3.135. Então, eu acho que foi uma diferenciação que a gente pôde ter com essa alteração ocorrida na MP 936 pelo projeto de lei. Aqui eu ressalto só um pequeno ponto, que as empresas que complementarem a diferença do auxílio, elas não vão precisar negociar com seus empregados de forma que essa negociação vai ser independente da faixa salarial ou do faturamento da empresa. Não importa se ela faturou no ano de 2019 o valor bruto acima ou abaixo de 4.800.000. Mas a vírgula é que esse acordo firmado, ele não vai poder resultar em diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos nesse valor o valor pago pelo benefício emergencial. Ele vai ter que dar uma ajuda compensatória mensal para poder compensar esse valor. Então, eu acho que esse também é uma novidade e é interessante. Passando agora para o parágrafo 2º do artigo 12. A gente teve essa inclusão aí no parágrafo 2º, que trata dos aposentados, né? Porque a MP 936, ela não permitia, na verdade, não tinha essa previsão dos aposentados poderem realizar esses acordos. O projeto de lei, ele introduziu essa possibilidade aos empregados aposentados, então eles vão poder sim realizar os acordos de suspensão e de redução, desde que essa ajuda compensatória mensal seja equivalente
ao benefício que esse empregado receberia se não houvesse essa vedação. E vai ser tomado o seguro-desemprego como base do cálculo desse valor. E as empresas com faturamento acima de 4.800.000, elas deverão pagar o benefício emergencial acrescido do percentual de 30%. Então, aqui eu encerro, né, minha explanação dos meus pontos. Vou passar para Luciano. Agradeço mais uma vez pela participação de todos. Luciano, só antes de você entrar, obrigado aí pela Fabiana, pela exposição, dizer que nós estamos recebendo aqui algumas questões, tá? Então, Fabiana, vamos passar para o Luciano, depois no final a gente abre para você responder as questões que foram dirigidas agora aqui para você e também novas questões que surjam agora durante a exposição do Luciano, ele também responde ao final. Tá bem? Então, olha, quem quiser mandar algum tipo de questão, usa aí o nosso o chatzinho aqui, né, para poder encaminhar a questão e eu, ao final, refaço para todos. Vamos lá, Luciano Montenegro, sua vez. Obrigado, Otávio. Bom dia a todos. Espero que estejam todo mundo aí bem, com saúde. Eu vou pedir só... Isso era que eu ia pedir, Fabiana, que você parasse aí sua apresentação para eu iniciar a minha aqui. Foi no modo de exibição de slide. Aí, excelente. Vamos lá. Dando sequência aqui à fala da Fabiana, eu vou tratar agora dos parágrafos 5º e 6º do artigo 12 da PL, que trata das convenções e acordos coletivos celebrados após a pactuação do acordo individual. Eles tratam da modulação dos efeitos do acordo individual, caso, durante a sua vigência, entre em vigor um acordo coletivo ou uma convenção coletiva com uma norma conflitante com a do acordo individual. Então, o parágrafo 5º, ele estabelece a modulação temporal e a regra criada pelo parágrafo 5º é que as regras do acordo individual, elas vão vigir até o início da vigência do acordo coletivo ou da negociação coletiva. E, a partir de então, passam a vigir as regras da negociação coletiva, salvo nos casos em que a negociação individual for mais vantajosa para o empregado. E aí, nesses casos, o parágrafo 6º, ele traz essa condição de que, no caso de regra mais vantajosa para o empregado que esteja contida no acordo individual, passa, mesmo com a vigência do acordo coletivo, aquele contrato ele vai continuar sendo vigido pelo contrato individual firmado entre empregado e empregador. O artigo 16, o próximo ponto que eu vou tratar, ele fala da possibilidade de prorrogação dos prazos de redução e suspensão do contrato de trabalho. Talvez seja o artigo mais esperado aí desse projeto de lei de conversão. Há uma discussão aí interna no governo se vai haver possibilidade financeira de prorrogar esses prazos e esses benefícios, enfim, mas o artigo mais esperado talvez seja esse, o 16, que confere ao governo federal a possibilidade de prorrogar, através de decreto, os prazos contidos na MP 936. Os prazos originais continuam os mesmos, como a Fabiana já explicou, são 60 dias para a suspensão temporária do contrato de trabalho, 90 dias para a redução proporcional de jornada de trabalho e de remuneração, e 90 dias para a acumulação das duas possibilidades. Resta aguardar agora se o governo federal vai fazer alguma prorrogação desses prazos, uma vez sancionado esse projeto de lei. O próximo item agora é o artigo 17, os incisos 4 e 5, que tratam da ultratividade das normas coletivas e da vedação de dispensa sem justa causa do empregado com pessoa deficiência. O inciso 4 do artigo 17 é um famoso aí oi sumido, né?
ele traz aí de volta a questão da ultratividade, do princípio da ultratividade das normas coletivas, que tinha sido extinguido com a reforma trabalhista. O que ele diz é que os acordos ou convenções coletivas que perderem a sua vigência no período da pandemia terão suas regras postergadas no tempo e continuarão integrando os contratos de trabalho enquanto durar o estado de calamidade pública, salvo as regras referentes a reajustes salariais e seus reflexos e as demais cláusulas de natureza econômica. Essas cláusulas elas só podem ser suprimidas ou modificadas através de uma nova negociação coletiva. Antes da reforma trabalhista, era possível, através de um instrumento coletivo de trabalho, que uma das suas cláusulas aderisse ao contrato de trabalho por prazo indeterminado. Bastava que as cláusulas, as normas coletivas seguintes não abordassem especificamente aquele ponto. Então, por exemplo, numa situação pré-reforma trabalhista, uma negociação coletiva que incluísse uma cláusula obrigando o empregador a fornecer ao empregado cesta básica no período de Natal, e na convenção coletiva ou no acordo coletivo seguinte e os demais os subsequentes, esse assunto não fosse abordado, essa cláusula ela aderiria ao contrato de trabalho do empregado por prazo indeterminado até que uma nova cláusula em uma nova convenção coletiva viesse a alterar ou excluir essa obrigação patronal. Com a reforma trabalhista, essa regra, esse raciocínio, ele se inverteu. Então, as cláusulas das negociações coletivas, de acordo e convenção coletiva, elas aderem ao contrato de trabalho apenas no lapso temporal de vigência daquele acordo ou convenção coletiva. Então, pegando o mesmo exemplo, se por acaso, após a reforma trabalhista, uma convenção ou um acordo coletivo, em uma das suas cláusulas, obrigasse o fornecimento pelo empregador ao empregado de cestas básicas no período de Natal, e na convenção ou acordo coletivo seguinte, posterior, esse assunto não fosse abordado, o empregador não teria mais a obrigação de fazer essa doação de cestas básicas no período de Natal. Então, a regra do inciso 4, ela restabelece aí a situação pré-reforma trabalhista, né? Isso pode criar um conflito de normas com o projeto de lei de conversão da MP 927, que é uma MP anterior à MP 936, embora o seu projeto de lei de conversão esteja em estágio mais atrasado do que esse da 936, mas no artigo 30 do projeto de lei da conversão da MP 927 está lá expresso que essa ultratividade ela só poderá ocorrer a critério do empregador e por um intervalo de 90 dias. Então, é uma regra aí que está no projeto de lei que trata da MP 927, mas que é uma regra que pode conflitar com esta regra aqui do artigo 17, inciso 4. Já o inciso 5 do artigo 17, ele traz expressamente a vedação de demissão sem justa causa durante o período de calamidade pública do empregado portador de deficiência. Continua válida a possibilidade de demissão por justa causa, continua válida a possibilidade de pedido de demissão por esse empregado, mas aí, nesses casos, é preciso que a empresa observe as cotas que ela precisa cumprir desses empregados com deficiência. Mas a demissão sem justa causa está vedada durante esse período de calamidade pública. O artigo 18, ele institui aí a possibilidade do empregado com contrato de trabalho intermitente que esteja recebendo algum benefício emergencial escolher o melhor dos benefícios que ele venha a fazer jus a recebimento. Se ele preencher, ele já está recebendo um, se ele preencher os requisitos para recebimento de outro, como a gente está tratando aqui de empregado com contrato de trabalho intermitente, ele não pode receber mais de um benefício emergencial, mas ele vai ter a possibilidade de escolher o melhor entre os dois benefícios que ele teria para receber.
Já o próximo ponto é o artigo 23, e ele trata da possibilidade de o empregador e o empregado, em comum acordo, cancelar um aviso prévio que esteja em vigência. E esse artigo ele vem aí para sanar um problema que seria aqueles casos em que a empresa está com as atividades limitadas ou interrompidas por força dos decretos governamentais ou municipais, já suspendeu o contrato de trabalho do empregado, já reduziu a sua jornada proporcional à sua redução remuneratória, encerrou o prazo dos 90 dias e ele não tem mais o que fazer com esse empregado enquanto não vier a sanção dessa lei e, consequentemente, a possibilidade do governo editar um decreto prorrogando os prazos de suspensão e de redução de jornada. Então, o que ele pode fazer é demitir esse empregado. Mas aí, se durante o prazo do aviso prévio dessa demissão a lei for sancionada e o governo federal editar o decreto com a prorrogação dos prazos de suspensão e redução de jornada de trabalho, em comum acordo entre empregado e empregador, esse aviso prévio e, consequentemente, essa demissão podem ser suspensas, canceladas, e o empregado volta para os quadros da empresa e há a possibilidade de, novamente, o empregador fazer ou a redução de jornada proporcional ou a suspensão do contrato de trabalho. Então, esse artigo ele vai bem no âmago aí do objetivo da MP 936, que é a preservação de salários, de empregos e de rendas. O artigo 25 do projeto de lei, ele trata da possibilidade de repactuação de operações de empréstimos e afins contraídos através de consignação em folha. Garantido pelo artigo 25, durante o período de calamidade pública, a repactuação de empréstimos, financiamentos, dívidas de cartão de crédito e arrendamento mercantil com desconto direto na folha para aqueles empregados que sofreram ou a redução proporcional de jornada e remuneração, ou a suspensão do contrato de trabalho, ou foram diagnosticados com Covid-19 através de laudo médico e exame de testagem. Nesses casos, para os funcionários que sofreram a redução proporcional de jornada e de salário, será garantido para eles a redução proporcional das parcelas, na mesma proporção da redução que eles sofreram com a jornada e a remuneração. Ainda será garantido um prazo de carência de 90 dias para os mutuários e, por fim, o artigo ainda garante que as condições de juros e encargos remuneratórios e de garantias não serão alterados nesse período, salvo se forem alterados para menor, a depender do entendimento de pertinência pela instituição financeira. Então, é uma garantia aí de que esses empréstimos aí foram contraídos por esses empregados, eles não vão sofrer alterações maiores do que o que os empregados já sofreram aí de redução de salário e de jornada. O artigo 28, do projeto de lei, ele trata da garantia do mínimo existencial. O que é isso? É o empregado que recebeu a última parcela do seguro-desemprego nas competências de março e abril, ele faz jus ao recebimento daquelas 3 parcelas do benefício emergencial, no valor de R$600, a contar da competência da última parcela do seguro-desemprego. Ele possa aí subsistir durante esse período. E também esse benefício é estendido aos empregados que foram demitidos sem justa causa nesse período de calamidade pública, inclusive os empregados domésticos, e que não preenchem os requisitos para recebimento de aviso prévio. Então, esses empregados, eles também vão fazer jus ao recebimento das 3 parcelas do benefício emergencial. Luciano, o presidente da República deu uma entrevista um pouco diferente disso ontem, né? Ele já disse que não tem condições de pagar as 3 parcelas de R$600, né? Que ele vai tentar
botar aí os valores decrescentes, começando por 500, depois 400 e terminando a última parcela das 3 em R$ 300. Vamos ver como é que isso aí vai ficar, né? É verdade, porque já foi uma entrevista, ele ainda não sancionou, né? Isso está aprovado pelo Congresso, mas pelo que ele falou ontem, parece que não vai ser bem assim, né? Exato. O interessante é que o artigo do projeto de lei, ele fala especificamente no valor de R$ 600, né? Então, se o presidente quiser alterar esse valor, vai precisar alterar aí o projeto de lei, porque o artigo expressamente fala no valor de R$ 600. O próximo ponto aqui que eu vou abordar é a questão do artigo 29, que traz a inaplicabilidade do fato do príncipe. A gente acompanhou aí no início desse período aí de estado de calamidade pública uma discussão acerca da aplicabilidade ou não do fato do príncipe, que está lá previsto na CLT, artigo 486 da CLT. E o que é que diz o fato do príncipe? É o seguinte, a discussão era, as empresas que tiveram a sua operação limitada ou interrompida por força dos decretos municipais e estaduais, e nesse período tiveram que demitir seus empregados porque não tiveram como manter as suas atividades e, consequentemente, o pagamento dos seus salários, a discussão é se caberia a aplicação do fato do príncipe para transferir para o poder público que gerou aquele impedimento ou limitação de funcionamento da empresa as indenizações decorrentes das rescisões desses empregados. Havia uma corrente que entendia que sim, havia uma corrente que entendia que não era aplicável a teoria do fato do príncipe. A corrente majoritária, desde o início da discussão, se firmou pela inaplicabilidade e esse artigo veio ratificar essa impossibilidade. Então, não se pode, a partir da sanção presidencial desse projeto de lei, não se poderá imputar ao órgão público que deu causa à limitação ou ao impedimento de funcionamento da empresa as indenizações decorrentes das rescisões durante esse período. Sabe, Luciano, só um comentário aqui. Eu recebi uma consulta outro dia aqui em São Paulo de um cliente perguntando assim se ele podia mandar embora os empregados e mandar a conta para o governador João Dória pagar. Eu falei que não dava, né? Agora o projeto de lei confirma aquela orientação que eu dei para o cliente. Pois é. Já na época, como eu falei antes, a corrente majoritária já entendia que não era aplicável, né? A gente sabe que tem entendimento para todos os lados aí nesse sentido, mas pelo menos o entendimento majoritário já era pela inaplicabilidade. O próximo ponto é o artigo 32 do projeto de lei. Ele trata da participação nos lucros e resultados. Ele altera o artigo 2º da Lei 10.101 de 2000 para incluir algumas outras possibilidades de negociação do programa de participação nos lucros e resultados das empresas. Então, a primeira possibilidade que ele inclui aí é estender às ONGs a possibilidade de criar os seus programas de participação nos lucros e resultados. Ele ainda possibilita múltiplos programas de PLR simultâneos. E aí, nesse caso, desde que dentro da periodicidade legal, o pagamento desses programas, que é 2 vezes por ano, e entre o pagamento de um e outro tem que ter um intervalo mínimo de 1 trimestre. O parágrafo 6º, que foi incluído ao artigo 2º, trata da possibilidade de pactuação individualizada das regras do programa de participação nos lucros em empresas. Então, pode ser feito acordos individuais para esse programa de participação nos lucros e não será possível pedir isonomia de tratamento de outros empregados para esse acordo individual, porque a prerrogativa para aquele acordo são personalíssimas de cada empregado. Então, o empregado que teve a possibilidade aí de pactuar regras diferentes da geral de participação nos lucros e resultados da empresa, outros empregados não vão poder usar aquele caso para pleitear uma isonomia de tratamento.
As regras, como falei, são personalíssimas de cada empregado, então não vão ser as mesmas de empregado para empregado. E ainda, o artigo 7º, ele garante o direito adquirido no caso de alteração das regras da PLR durante a sua vigência. Então, até o pagamento antecipado da PLR, se no curso da PLR forem alteradas essas regras, o empregado ele tem o direito adquirido de receber aqueles valores que foram fixados previamente. Por fim, a inclusão do parágrafo 10 ao artigo 2º da Lei 10.101, ele permite a negociação simultânea de programas de participação nos lucros e resultados por comissão paritária e por negociação coletiva. Mas aí, nesses casos, o sindicato precisará ser comunicado para que o sindicato indique quem serão seus representantes nessas negociações. E, por fim, o último ponto que eu trago aqui com relação aos itens da PL é justamente o artigo 35, que é mais um artigo aí que vai gerar uma discussão, porque ele faz a referência ao parágrafo 7º do artigo 897 da CLT, que indica a taxa referencial, né, a TR, como um índice de correção para os créditos oriundos de condenações trabalhistas. Só que o TST, em votação ainda não finalizada, já afirmou maioria pela inconstitucionalidade da aplicação da TR nesses casos. E, para isso, o entendimento do TST é que o índice correto deve ser o IPCA. Então, apesar do projeto de lei trazer esse artigo 35, a fixação da TR como índice para correção dos créditos oriundos de condenações trabalhistas, o TST já afirmou o posicionamento por maioria de que esse índice é inconstitucional e que deverá aplicar o IPCA nesses casos. Então, julgamento ontem, né, Luciano, lá no TST. Isso. E aí, dos artigos do projeto de lei que eu queria trazer, eram esses que eu citei, mas eu trago ainda umas informações, alguns números que foram passados aí pelo governo federal como conclusão. Até o dia 10 de junho, o governo somou 10,1 milhões de contratos de trabalhos afetados pelas regras da MP 936. É um quantitativo bastante considerável. E segundo as estimativas da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, sem a adoção dessas medidas da MP 936, cerca de 12,8 milhões de brasileiros poderiam perder seus empregos. E desses 12,8 milhões, apenas 9,3 milhões poderiam recorrer ao seguro-desemprego. O restante, os outros 3,5 milhões que perderam os seus empregos nesse período, teriam que buscar algum outro benefício assistencial aí para poder sobreviver. Essas eram as minhas considerações aí. Eu devolvo a palavra para o Otávio e agradeço aí a participação e a intervenção do Otávio aí em alguns pontos e a participação de todos aí nesse webinar. Muito bom, Luciano, muito bom, Fabiana. Eu acho que vocês conseguiram trazer de uma forma bem expressiva todas as principais alterações que o Congresso Nacional introduziu no texto da nova legislação, quer dizer, esse projeto de lei que converteu a medida provisória 936 numa nova legislação. Claro, como eu disse, nós ainda esperamos a sanção, né? O Ministério da Justiça, o Ministério da Economia certamente estão debruçados sobre os termos dessa nova legislação aprovada pelo Congresso e vão recomendar alteração, veto em algum outro dispositivo. É possível realmente que isso aconteça. Então, ainda vamos ter que aguardar a versão definitiva, que será aquela que virá a ser publicada no Diário Oficial. Aliás, tem uma informação que também é importante trazer, que houve aí uma lambança, digamos assim, dentro do Congresso Nacional,
acerca da versão final do projeto de lei de conversão. Então, tem uma polêmica lá do artigo 38, né, Luciano? Que num primeiro momento, o senador Davi Alcolumbre encaminhou ao executivo um resultado, né, da votação no Congresso, contendo o tal artigo 38 lá, né? E alguns dias depois, ele, atendendo a uma questão de ordem solicitada em plenário, disse que considerava aquele artigo 38 não escrito, né, porque ele ressuscitaria uma norma da MP 905, aquela que trata do contrato verde-amarelo, né, e que deixou de ser votada pelo Congresso. Então, como tentaram colocar aquilo que no linguajar do Congresso lá eles chamam de jabutis, né? Tentaram colocar o tal do jabuti na MP 936 e o presidente do Senado, então, considerou aquilo uma inexatidão material, mandou corrigir. Então, na verdade, embora tenha sido aprovada a MP no dia 17 de junho, a notícia que nós temos é que o senador Davi Alcolumbre reencaminhou o resultado final no dia 24, agora, essa semana. Então, provavelmente, os 15 dias de prazo aí serão contados a partir do dia 24 e não do dia 17. Continuaremos durante esse tempo na expectativa aqui de uma sanção. Bom, nós ainda temos alguns minutinhos antes de encerrar e temos várias perguntas que foram encaminhadas aqui. Então, eu vou separar aqui e juntar pelos temas, tá? E pedindo, então, para a Fabiana e o Luciano poderem comentar, né? Então, primeiro um tema é o da gestante, Fabiana. Tem aqui uma pergunta, não tem o nome da pessoa, diz: como fica o caso da gestante que teve contrato suspenso? Ela fica sem salário maternidade? Eu tenho mais uma aqui da gestante, espera aí, deixa eu pegar outra aqui. É a Glauci Braga, perguntou: empregada que saiu de licença maternidade no início de março, é necessário fazer alguma comunicação? Ela não teve redução de jornada antes de sair de licença. Então, sobre a gestante, queria que você comentasse aí, Fabiana. Certo. Deixa eu só fazer uma complementação da conclusão de Luciano, que ele trouxe essas informações. Essas informações, de acordo com o projeto de lei, ela vai ter que ser feita obrigatoriamente pelo Ministério da Economia. Então, foi inserido o parágrafo único ao artigo 4º. Então, toda essa informação que o Luciano trouxe, ela, a partir de agora, com o projeto de lei, ela deverá ser obrigatória e o Ministério da Economia deverá divulgar todos esses dados. Só porque foi uma novidade também, eu achei importante destacar isso aqui. É verdade. Em relação à gestante, ela vai ter, sim, direito a receber o salário maternidade, né? Se ela teve o contrato suspenso, tanto a redução do salário da jornada quanto a negociação para a suspensão do contrato, o direito ao salário maternidade, ele persiste. E a outra pergunta foi a gestante que... Saiu antes, no início de março, antes da MP, né? Não tem necessidade de comunicar, né? Só a partir do projeto de lei. Então, esse não tem E eu até acrescento, Fabiana, que eu acho que, inclusive, o valor da licença maternidade é o valor do salário que estava em vigor antes de uma eventual redução que tenha acontecido aí, né? É a remuneração integral. É a remuneração integral das duas hipóteses, né, na verdade. Tem mais uma pergunta aqui, Fabiana, que queria que você puder responder. Ela diz o seguinte, ó:
acaso o empregador não comunique o fato gerador da licença maternidade da empregada gestante que esteja percebendo benefício, qual a natureza da responsabilidade desse empregador? Esse empregador ele poderá ser civilmente responsabilizado perante a União, né? No que se refere a esse pagamento concomitante do benefício com o salário maternidade. A gente não pode também descartar a hipótese de uma responsabilidade criminal pelo ilícito que foi cometido por esse empregador. Por isso que eu destaquei a importância do empregador ter o controle desses casos e informar tão logo ocorra o evento caracterizador. Mais uma, para a Fabiana também. Em relação aos ajustes que ainda estão em curso, né, os contratos que foram feitos, aí, que ainda estão em curso, se houver aí uma prorrogação, os termos deverão se adequar à lei ou devem ser mantidos os firmados na vigência da MP? Para aqueles contratos ou para aqueles acordos que foram firmados na vigência da medida provisória e que ainda permanecem em curso, eles serão regidos pela medida provisória. Contudo, vencendo esse acordo, se ele for prorrogado, se e quando ele for prorrogado, ele deverá sim ser ajustado ao quanto está previsto no projeto de lei. Vamos perguntar uma para o Luciano aqui agora. O Luciano, olha aqui, ó. O Márcio Leone está nos perguntando, tem uma dúvida quanto à utilização das medidas, onde o prazo máximo é de 90 dias. Poderia utilizar 60 dias de redução em junho e agosto e deixar 30 dias de redução para novembro, por exemplo? Pode sim. Ele só não pode ultrapassar os 90 dias. Mas esses 90 dias ele pode partir, não tem problema nenhum, não. Tem mais uma aqui. Sobre os efeitos do projeto de lei nos acordos já formalizados, exemplo, uma redução salarial que iniciou em 15 de maio de 2020 para o empregado com salário de 3.100. Se o empregador faturou mais de 4,8 milhões, precisaremos negociar com o sindicato? Ou por ter sido formalizado antes do projeto de lei, aplica-se o que estava previsto originalmente na MP 936? Eu acho que está relacionado à última resposta que Fabiana deu, né? As regras dos acordos individuais firmados durante a vigência da MP estão valendo conforme o texto da MP. A partir do momento da sanção desse projeto de lei, e se após a sanção desse projeto de lei os acordos individuais eles forem renovados, aí sim eles passam a vigir de acordo com as regras do projeto de lei que vier a ser sancionado. Mais uma aqui, acho que essa é para a Fabiana também. Fabiana, sobre o artigo 7º e 8º, que trouxe como novidade a possibilidade de implementar a medida por setor ou departamento. Entendem que a medida implementada por setor, na égide da MP 936, que não previa essa possibilidade, tenha sido válida? Na minha opinião, como não tinha a restrição nem a previsão, pode ou não ser válida, né? Eu acho que isso vai depender muito, isso vai ser discutido em eventual processo judicial, se esse existir. Mas como não tem a previsão e como não tem a vedação, fica aí, na verdade, eu acho que uma dúvida que só vai ser decidido nos tribunais. Mas eu acho que não vai ter problema, né? Porque acredito que não. O espírito do projeto de lei de conversão foi justamente, acho que, dizer, está valendo aquilo que foi feito antes, né? Acho eu, é minha opinião também, estou com a Fabiana aqui. É complicado. Tem mais uma aqui sobre aposentados, né? Kátia Maia perguntou, na MP 936 não era possível realizar o acordo de redução ou suspensão para os aposentados? Ou era possível realizar tal acordo, porém o aposentado não receberia o benefício emergencial? A MP 936, ela não tratou dos aposentados. Eu acho que é a mesma situação anterior. Não teve a vedação.
né? Agora sim, o projeto de lei prevê essa possibilidade com a complementação pelo empregador. Então, seguindo a mesma lógica anterior, ele pode ser válido. Isso, realmente, eu vi muita discussão em relação a esse tema do aposentado, pela inexistência de vedação. E aqueles que foram feitos, será que vai ser válido? Eu acredito, de acordo com a opinião anterior também sobre o tema, eu acredito que sim. Mas se tiver discussão, né, por inexistência de previsão, pode ocorrer uma discussão. Luciano, para você agora aqui, ó, o empregado que possui mais de um vínculo de emprego pode receber valor referente a mais de um benefício? Pode, se a gente estiver falando de empregados com um vínculo formal, aquele tradicional, né? Ele pode receber um benefício por vínculo. Agora, se a gente estiver falando de empregado com contrato intermitente, aí ele só vai poder receber um benefício para todos os contratos intermitentes que ele possa vir a possuir. Olha, mais aquela discussão sobre acordo individual, acordo coletivo, né? E no início da vigência da MP 936, nós tivemos muitos problemas, porque começaram a ser formalizados acordos individuais, depois veio um acordo coletivo, diferente do individual. Então, tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, se em acordo individual o empregador ajustou com o empregado a redução de 25% da jornada e da remuneração, e, posteriormente, saiu um acordo coletivo prevendo uma redução de 45%. Qual acordo a empresa deve seguir, o individual ou o coletivo? Nesse caso aí, vai se aplicar a regra do parágrafo 6º do artigo 12 da PL, né? Vai ter que seguir o acordo individual, porque é mais benéfico, as condições são mais benéficas para o empregado. E mais também aqui para o Luciano. A garantia de repactuação de dívidas também é estendida a funcionário público? Sim, também é estendida ao funcionário público, mas como o funcionário público não entra nas regras de suspensão e redução de contrato de trabalho, ele só vai se enquadrar na possibilidade de ter sido diagnosticado com Covid-19 através de laudo médico e exame de testagem. E por último, eu estou vendo aqui, acho que foram todas, estou vendo uma da Juliana Araújo. A devolução do benefício recebido indevidamente é de responsabilidade do empregador ou do empregado? Essa é boa, hein? Essa é ótima. Nesse caso é do empregado, né? Quem recebeu o benefício foi o empregado. Mas pode dar problema aí, realmente. Eu acho que depende da situação também. Porque pode ter discussão ali de uma comunicação irregular feita pelo empregador. Exatamente. Né? Exatamente. No caso da gestante, por exemplo, né? Enfim, muito bem, gente. Já demos 11h04 aqui já, então já deu o nosso tempo. Eu acho que foi muito bacana, muito interessante a discussão. Eu acho que teremos ainda problemas jurídicos trabalhistas que surgirão ao longo da aplicação dessa nova legislação. Ainda não temos certeza, né, de se tudo que foi aprovado pelo Congresso vai realmente entrar em vigor, por causa dos possíveis vetos que venham ser interpostos aí pelo presidente da República, né? Mas acho que dá para ter um panorama bem expressivo daquilo que o Congresso aprovou e que mostra que é preciso realmente uma legislação que trate um momento excepcional como esse que nós estamos vivendo com medidas excepcionais. Quer dizer, é fundamental que as empresas tenham mecanismos para enfrentar esse momento dessa pandemia, algo que nunca nós tínhamos visto antes, uma dimensão dessa, né? O ano de 2020 nunca mais vai ser esquecido, né? Quem é que vai esquecer desse ano aqui? Como ele mudou
as nossas vidas, né? Como mudou a vida das empresas, dos trabalhadores, dos sindicatos, todos foram atingidos em função desse momento. Até as Olimpíadas ficaram para 2021, era para começar agora em julho, né? Vão ficar para 2021. Então mudou tudo. Evidentemente que essa legislação era importante, a previsão de mecanismos para tentar manter empregos, manter renda, evitar um caos social que poderia surgir. Quer dizer, não que não exista aí, né? Já existem muitos problemas que o Brasil está enfrentando. É uma crise sanitária, é uma crise econômica, é uma crise política, tudo isso está presente, né, nesse quadro de agora. Mas eu acho que uma legislação excepcional realmente era fundamental e vamos esperar a versão definitiva. A Siqueira Castro Advogados agradece aí a presença de todos os que prestigiaram os nossos sócios, Luciano Montenegro, Fabiana Galdino, parabéns para os dois, viu? Foram bem didáticos aí na apresentação, e dou a palavra aí só para as suas considerações finais, quiserem dar uma despedida aí. Fabiana. Só quero mesmo agradecer a participação, né, das pessoas que puderam tirar um pouquinho do tempo para assistir, e vamos aguardar o próximo. Luciano. Eu reforço aí as palavras finais do Otávio e da Fabi. Eu queria dizer que foi um prazer participar desse webinar com queridos colegas compondo o webinar aí junto comigo, e agradecer a todos que puderam aí assistir a esse webinar. Muito bem, vamos em frente. O próximo que a gente deve fazer é o da 927, viu? Que ela agora também está em votação no Senado. Quando tiver encerrado, a gente promete. O setor trabalhista da Siqueira Castro comentará também a 927, o projeto de lei de conversão. Muito obrigado a todos e todas. Um bom dia e um ótimo fim de semana. Se bem que hoje, nesses tempos, fim de semana, durante a semana, é quase tudo a mesma coisa, né? Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.